Olá! Quer aprender a fazer esse lindo painel de macramê? Então assista esse vídeo até o final e vem aprender comigo! Para esse painel nós vamos usar uma base de madeira de 35 centímetros e o barbante número 12 na cor crua. Nós vamos cortar 40 fios de 2,70 metros e colocar na base lado a lado, bem pertinho um do outro. Gente, lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de assistir tutoriais de macramê, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito e é um combustível para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Agora, nós vamos fazer o nó quadrado utilizando 8 fios. Então, nós vamos usar 4 de centro e os 2 da ponta para fazer o nó. E para você que está chegando agora e ainda não sabe fazer os nós básicos de macramê, eu vou deixar aqui no card o nosso vídeo do tutorial básico dos primeiros nós em macramê e também vou deixar o link na descrição, tá? Vai ser o primeiro link aí na descrição do vídeo. Nós vamos seguir fazendo o nó quadrado em toda a extensão horizontal, utilizando todos os fios de 8 em 8. Agora, nós vamos separar 4 fios de cada lado e vamos trabalhar apenas com o restante. E vamos fazer o nó quadrado com 8 fios novamente. Perceba que ele vai pegar 4 fios de um nó e 4 do outro, intercalando assim os nós, formando um triângulo invertido. E dessa forma você segue fazendo e separando sempre os 4 da ponta, até a gente formar esse triângulo invertido. Agora a gente vai fazer o festonê em toda a volta do triângulo. Vamos pegar o primeiro fio para usar como fio guia e vamos fazer o festonê com todos os fios, desenhando assim esse triângulo.
Bom, terminando o festonê de um lado, a gente vai repetir o mesmo festonê do outro lado, utilizando o primeiro fio como fio guia e repetindo o festonê até chegar lá embaixo. Então, chegando no finalzinho, a gente faz o arremate utilizando um fio guia por cima do outro, formando assim a pontinha do triângulo. Agora a gente vai contar 12 fios de cada lado e separar, para a gente poder começar o festonê novamente só na parte de baixo. Agora a gente vai separar 8 fios de cada lado e fazer novamente o festonê na parte de baixo. Vamos então separar mais 8 fios de cada lado e repetir novamente o festonê na parte de baixo. Mais uma vez o mesmo processo, separar 6 fios agora de cada lado e repetir o festonê embaixo. Agora nós vamos para o desenho lateral. Nós vamos separar 22 fios, sendo 11 para fazer um lado do triângulo invertido e 11 para fazer o outro lado. A gente vai utilizar o último fio como fio guia e fazer o festonê.
Do outro lado, a gente vai repetir o mesmo desenho, utilizando o último fio como fio guia. E a gente vai medir bem na altura onde começa o outro festonê, para ficar o triângulo certinho. E seguimos fazendo os nós daí. Agora nós vamos separar 8 fios, 4 de cada lado, para a gente poder continuar o festonê no meio do desenho. Os 2 fio guias vão ser os fios do meio, que a gente vai utilizar eles para formar um X na parte de cima e poder fazer a gotinha na parte de baixo. Agora a gente vai inverter o festonê utilizando os 2 fios da ponta para poder cruzar novamente embaixo, formando a gotinha. E aí você vai repetir esse desenho por mais 2 vezes, para a gente formar 3 gotinhas. Depois disso, a gente vai pegar os 8 fios restantes e vamos fazer o nó quadrado de um lado só para formar o espiral. Agora a gente vai fazer o tassel na ponta. A gente vai usar 12 fios de 30 centímetros. Você vai amarrar ele no meio com os 2 fios da ponta do finalzinho do espiral. Agora a gente vai pegar um fio de 60 centímetros para fazer a amarração do tassel. Gente, para fazer esse nó é bem simples. Você vai fazer uma voltinha, deixar uma voltinha embaixo e uma pontinha em cima. E vai fazer a volta com o barbante. Eu dei 5 voltas para fazer essa amarração. E no final, você vai passar o barbante dentro da voltinha, ali na parte de baixo. E vai puxar o fio de cima, que vai fazer esconder essa voltinha. E a hora que esconder ele dentro da amarração, você puxa o de baixo para poder fazer o nó.
Aí com uma tesoura você corta o barbante de cima. Então você vai repetir o mesmo desenho do outro lado, seguindo os mesmos padrões para ficar bem alinhadinho. Agora nós vamos fazer o festonê no meio. Vamos separar 24 fios, 12 de cada lado, para montar o desenho. Nós vamos utilizar os 2 fios do meio como fio guia e fazer o desenho na diagonal. Lembrando, pessoal, se você ainda tem dificuldade em fazer os nós básicos de festonê, o nó quadrado, formar o espiral, eu deixei o link aí na descrição do vídeo, do meu vídeo de tutorial dos nós de macramê. Então vai lá, dá uma olhadinha que você vai acabar o vídeo sabendo fazer esses nós. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e trazer sugestões e pedidos, alguma peça em especial que você gostaria de aprender, que a gente traz para vocês. Agora, para continuar o desenho, eu vou continuar utilizando os 2 fio guias que estão na ponta, só que agora eu vou inverter. Eu vou começar fazendo o festonê com o fio lá de cima e descendo até embaixo. Então ele vai formar esse desenho no interior e eu vou repetir o mesmo desenho do outro lado. Agora nós vamos separar 16 fios do meio, 8 de cada lado, para a gente continuar o festonê.
Agora, sem pegar o fio guia da ponta, eu vou pegar 2 fios de cada lado e fazer o nó quadrado no meio, utilizando o restante dos fios como centro. E agora eu posso continuar o festonê daí, utilizando o fio guia e fazendo fio a fio. Agora nós vamos separar 10 fios e fazer o festonê novamente. Agora nós vamos separar 6 fios para fazer o festonê novamente e formar a gotinha pequenininha. E aí, Bruna, e agora? Meu fio tá acabando e eu ainda não finalizei o meu trabalho. Como que eu faço? Gente, tem alguns nós que a gente consegue fazer uma emendinha aí que fica imperceptível e você consegue continuar o que você gostaria para finalizar o seu trabalho, tá certo? Para isso eu vou pegar um fio de 90 centímetros, vou passar todos os fiozinhos restantes nele e vou começar a fazer o nó quadrado de um lado só para formar o espiral.
Agora eu vou utilizar 12 fios de 30 centímetros novamente para fazer o tassel. Vou utilizar os 2 fios laterais para fazer o nó. Gente, agora nessas franjas que sobraram, para dar um charme, eu gosto de fazer o nó barril. Eu gosto de fazer em posições diferentes para ficar intercaladinho, ele fica desse jeito. E para fazer ele é bem simples. Você vai pegar o barbante, vai dar a volta no dedo e dar 3 voltinhas por dentro dele e puxar. E vai fazendo isso intercalado em todos os barbantes, em posições diferentes, para ficar bem bonito. Agora, com uma tesoura, eu tiro o excesso das franjas do tassel. Eu gosto de deixar isso por último, tá? Para não ter problema de errar no tamanho. E agora, com uma escovinha dessas de pet shop, a gente desfia o tassel para formar uma franja bem bonita. Então, depois de desfiar os 3, aí sim eu venho com a tesoura para poder finalizar. E aí, então, nós cortamos o excesso das franjas. Eu gosto de fazer um corte arredondado embaixo, para ficar um finalizado bem bonito. Eu corto os 2 lados na diagonal, para formar um acabamento. E aí eu venho com a escovinha para desfiar só as pontinhas. Aí depois de desfiar, você pode vir com a tesoura para cortar os fiozinhos que ficam sobrando, para poder dar o acabamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou desse tutorial. Não esqueça de ativar o sininho do nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e ser avisado assim que a gente postar um novo vídeo. E por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo vídeo.